Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe Ferreira aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre suporte e resistência de uma maneira bem simples, tá? Uma abordagem bem tranquila para você que tem dificuldade em traçar essas linhas no gráfico, né? Vai ser um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, bem direto, mas eu tenho certeza que de muito proveito, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, de antemão, aquele recadinho. Se inscreva no canal se você ainda não fez, curta o vídeo, ative o sininho da notificação para receber a notificação dos meus próximos vídeos, né? Eu tenho feito uma média aí de 3 vídeos na semana, com conteúdo bem legal, sempre com o intuito de ajudar vocês, trazendo informações legais, trazendo ferramentas legais. Então, eu vou mudar aqui para a tela do meu computador, e eu volto já, espero que vocês gostem. Já estamos aqui na tela do meu PC, então vamos direto ao ponto. O que são suportes e resistências? Suportes e resistências, o preço se movimenta sempre em ondas, né? No caso aqui, isso aqui seria uma tendência de alta. O que são suportes e resistências? Suportes são as zonas embaixo, onde o preço tem dificuldade de ultrapassar, e resistências são zonas em cima, onde o preço tem dificuldade em ultrapassar. Então aqui, digamos, né, que o movimento começou aqui, chegou aqui, ele sentiu resistência em ultrapassar e voltou. Então aqui seria uma resistência. E aqui, aí continuou caindo, chegou aqui, ele sentiu uma resistência ou uma dificuldade em ultrapassar para baixo e voltou a subir. Então aqui a gente tem um suporte. Suporte e resistência é isso. Deixa eu apagar. Não precisa apagar não. Aqui seria uma outra resistência. Aqui seria um outro suporte. E por aí vai. É onde o preço sente dificuldade em ultrapassar. Como é que é a entrada simples e que você vai ver diversas vezes acontecendo no gráfico? No caso de uma compra, o preço está subindo, o gráfico está subindo, né? Chegou aqui, ele deu uma pequena retraída, continuou subindo. O que a gente faz? Aqui a gente tem uma resistência, né? E aqui a gente tem um suporte. O que a gente espera que aconteça? Essa resistência aqui, ela foi rompida. A gente espera que ela vai voltar aqui para testar essa antiga zona de resistência, porque resistências, quando são rompidas, elas tendem a virar suporte. Então a gente espera que o preço volte aqui para testar essa zona de resistência, para aí sim continuar subindo. Então isso aqui agora virou um suporte e a gente entraria nesse movimento aqui. Entendeu? Geralmente é o que acontece. No caso da venda, deixa eu apagar aqui. No caso da venda é o contrário, né? O mercado está caindo. Aqui ele sofreu uma pequena retração, continuou caindo. O que a gente faz? A gente marca o nosso suporte. Aqui tem uma resistência, né? O que a gente faz? Aqui era uma zona de suporte, foi rompido nesse momento aqui, tende a virar agora uma resistência. Suportes, quando são rompidos, tendem a virar resistência. O que a gente vai esperar? Que o preço volte aqui para a gente entrar numa venda e continuar o movimento. A gente espera que ele volte aqui para testar esse antigo suporte, e aí a gente espera que ele volte, a gente faz uma venda aqui em cima para se aproveitar da continuação do movimento. E aí qual o ideal de posicionamento de take e stop? Normalmente, quando o preço faz essas ondas, né, se a nossa entrada for aqui, o ideal é a gente medir o tamanho do nosso stop, que seria aqui, né? O stop, o ideal é colocar um pouco acima da máxima do movimento anterior. A gente mede esse tamanho e coloca o mesmo tamanho para o take profit, entendeu? Aqui seria o nosso stop e aqui seria o nosso take, de mesmo tamanho. Mesmo o oposto, no caso, né? Para compra. Tá? Deixa eu mostrar no gráfico rapidinho para não ficar um vídeo muito longo, para vocês entenderem o que eu procuro mais ou menos no gráfico. Deixa eu voltar aqui. A nossa semana começou no dia 5, né? A gente está hoje no dia 8 de abril. Deixa eu colocar no início da semana para a gente ver. Aqui começou a semana, tá? Eu vou olhando o gráfico, procurando... perdão, não desativei aqui a rolagem automática. Eu fico olhando para o gráfico, esperando momentos em que o preço retrai, né? Aqui a gente poderia estar acompanhando, mas a gente já viu que ele continua subindo, então a gente não faz nada.
Ó, aqui tem um ponto bom, né? Claramente aqui o preço está subindo. Aqui, deixa eu pegar a ferramenta para vocês. Ó, aquele desenhozinho que eu fiz, ó, estava subindo. Aqui ele teve uma resistência, corrigiu um pouco. Aqui ele parou de cair, né? Então aqui seria o nosso suporte. A gente espera romper essa resistência. E o que a gente espera? Que o preço volte aqui para testar essa antiga resistência, ver se ele vai continuar subindo. Só que aqui, deixa eu apagar para vocês entenderem por que eu não entraria. Porque a gente precisa de um padrão de formação de vela que eu vou mostrar para vocês. E aqui não aconteceu. Deixa eu voltar aqui. Voltei demais, perdão. Foi aqui, ó, né? A gente tinha marcado aqui como a nossa resistência. Só que aqui não aconteceu o padrão que a gente precisa, então a gente desconsidera. Eu recomendo vocês a olharem quando estiverem procurando essas zonas, olharem para o gráfico assim, com um zoom bem reduzido, que fica bem fácil identificar as zonas. Ó, aqui dá para ver uma zona clara de resistência, que é uma zona onde a gente vê muita sombra, né? Ou cauda, ou pavio, né? Aqui teve, ó, aqui teve, aqui teve. Então essa aqui é uma excelente resistência, tá? Da mesma forma que aqui embaixo, ó, também tem um bom suporte. Mas aqui, pelo visto, não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu aqui o rompimento. Deixa eu apagar aqui meu desenho. Aconteceu o rompimento, só que o preço não voltou mais aqui para testar a nossa zona, então a gente não faz nada, tá? Aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês entenderem. Aqui teve um movimento interessante. Aqui, ó. O preço estava subindo, aqui ele estava subindo, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Mercado subindo. Quando chegou aqui, ó, nesses dois pontos aqui, ele sentiu dificuldade, retraiu um pouco, passou. O que a gente espera? Que ele vá voltar nessa região aqui para continuar subindo. Aqui aconteceu um padrão interessante. Ó. Deixa eu apagar para vocês verem. Então aqui aconteceu um padrão interessante. Ele veio aqui, testou a antiga resistência que virou um suporte, fechando uma vela de alta de força. A gente entraria nessa compra aqui, medindo o stop até a mínima do movimento, mais ou menos aqui. Né? Aqui a gente tem uma mínima. Então a gente colocaria o nosso stop aqui, mais ou menos. Né? A gente vê qual o tamanho que dá da nossa entrada até o nosso stop. 17 pips, 170 pontos, né, mais ou menos, seria o tamanho do nosso take profit. Vamos ver quanto é que é. Da nossa entrada mais 170 pontos. Seria em 1,18,681. 1,18,681. Aqui teria a nossa entrada estaria aqui, nosso take profit aqui. O preço só foi ao nosso favor, pegou aqui no nosso take profit. É mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu acho mais uma entrada para exemplificar bem. Eu vou reduzir o zoom, como eu falei para vocês, para ficar mais fácil de entender. Aqui também claramente dá para ver um outro ponto. Ó. Aqui o preço por 3 vezes tentou... Deixa eu ajustar aqui. Por 3 vezes aqui, agora eu vou aumentar para ficar mais fácil vocês verem. Ó, por 3 vezes o preço tentou ultrapassar essa região e não conseguiu. Tá vendo a quantidade de pavio, ou sombra, ou cauda que a vela deixou? Tocou aqui, caiu. Tocou, caiu. Tocou, caiu. Então isso aqui é uma resistência. O que a gente vai esperar? A gente vai esperar, né, o mercado está vindo aqui, retraiu, rompeu. A gente vai esperar que o preço volte aqui para a gente fazer a nossa entrada. E aconteceu. Ó, aqui vocês podem ver. E aconteceu o padrão que eu adoro. Vou até dar mais um zoom para vocês verem. Que é o padrão de engolfo. O que é o engolfo? O engolfo, vou desenhar também para ficar legal. Digamos que aqui a gente tem o mercado, né? Subiu, caiu, continuou subindo. Aqui então, aqui está o ponto que a gente quer para a nossa compra, né? Quando o mercado chegou aqui, ele fez isso aqui, ó. Uma vela de queda,
E aí a vela seguinte, o candle seguinte, foi uma vela de alta bem maior do que a vela de queda anterior, ou das velas anteriores, engolfando, engolindo o movimento anterior no sentido que a gente quer. Isso é um engolfo de alta, é o que a gente procura para entrar em compras, tá? Que aqui está bem claramente aqui, ó. Aqui estava a nossa resistência, né? A gente marcou por conta dessas tentativas de ultrapassagem. Aqui a gente teve o rompimento. Quando o preço voltou aqui embaixo para testar, por duas vezes, ó, aconteceu o engolfo. Aqui, né? Essa vela aqui engolfou quase esse movimento todo. Olha o tamanho dela, como ela é maior do que todo esse movimento aqui. Isso é um engolfo. E logo na sequência também teve outro, ó. Fechou essa vela de queda aqui, né? E olha a vela seguinte, o que aconteceu? Engolfou. Olha o tamanho dessa vela, ó. Esse candle aqui, que é um engolfo de alta, engoliu ou engolfou esse movimento todo aqui, ó. Todas essas velas anteriores aqui. Então esse aqui é um ótimo indício, é um ótimo indicativo de que o mercado vai continuar na direção do rompimento dessa antiga resistência e que aqui virou um suporte. Então o que a gente faz? A gente abre a nossa entrada aqui, né? No fechamento, importante esperar fechar a vela, tá? A vela engolfando é importante esperar fechar, porque pode acontecer dela chegar aqui, como essa vela podia estar aqui, e depois voltar tudo e deixar essa sombra também, e não ser um engolfo, não ser nada, ser um falso rompimento. Então é importante esperar a vela fechar. Quando ela fechou aqui, a gente entra, aqui está a nossa entrada, o nosso stop estaria aqui, né, um pouco abaixo da mínima do movimento. A gente calcula a distância entre a nossa entrada e o nosso stop, que está dando aqui 190 pontos ou 19 pips. O nosso alvo, o nosso take profit, seria de mesmo tamanho, então 190 pontos. Deixa eu chegar mais para frente. Nossa entrada aqui, né? Então vamos marcar 190 pontos daqui para cima. 190 pontos. Vai estar ali entre 1,19 e 20. Vamos colocar aqui em cima. Já dá para entender legal, né? Então nossa entrada foi aqui. Entrada aqui. Stop aqui embaixo. Take profit aqui em cima. O que o mercado fez na sequência? Com toda essa nossa confluência, o que o mercado fez? Foi subindo. Olha que interessante, inclusive. Ele voltou aqui, ó. A nossa entrada está aqui, né? Deixa eu apagar para vocês entenderem. Nossa entrada estava aqui, né? Aqui foi a resistência que a gente marcou que virou um suporte agora. Olha quantas vezes o preço tentou voltar, né, para baixo e não conseguiu, confirmando esse suporte. Né? Que um suporte ele se confirma quando o preço por várias vezes tenta romper para baixo e não consegue. Então aqui é um suporte forte. Ele voltou na nossa entrada, não conseguiu romper e aí foi no nosso take profit. Nessa vela aqui, nesse momento aqui, tocaria no nosso take profit, seria mais uma entrada vitoriosa. É isso. Eu acho que ficou bem explicado. Vou só fazer mais um desenhozinho, porque não pode ser um defeito, né? Mas eu gosto de ser bem didático. Opa, perdão. Deixa eu reduzir aqui, apagar essas coisas. Então é assim, ó. Movimento de alta, retraiu, rompeu. A gente marca aqui, a gente espera que aqui, né, ou mais para frente, enfim, nessa região aqui, nessa linha que era uma antiga resistência, a gente espera que ela tenha virado um suporte. A gente espera aqui que o preço venha caindo. Aí aqui, digamos que tem uma vela de queda. Na sequência, uma vela de alta com força, engolfando o movimento anterior. Então aqui a gente faz a nossa entrada, nosso stop um pouco abaixo da mínima do movimento e o take profit de mesmo tamanho. No caso da venda, mercado caindo, aqui sofreu uma retração, continuou caindo. A gente marca o nosso suporte, a gente espera que em algum momento ele venha nessa região, que era um antigo suporte, a gente espera que o preço venha, e quando chegar aqui, ele tem aqui uma vela de alta, e na sequência tem uma vela de queda
maior do que essa ou do que várias velas anteriores, no sentido que a gente quer. Então a gente faz a nossa entrada aqui, né? No fechamento dessa vela que engolfou, nosso stop um pouco acima da máxima do movimento, take profit de mesmo tamanho do stop, mesmo tamanho do take. É isso, espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida, vocês podem me adicionar nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou voltar já já para passar um recadinho para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Passando aqui novamente, só para deixar um recadinho que eu esqueci de falar no início do vídeo. As próximas semanas, acredito que para a próxima semana já, eu vou estar apresentando para vocês um robô de Forex sensacional, tá? Eu acho que vocês podem ficar bastante ansiosos com o que está vindo por aí, porque eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre ele. É realmente uma ferramenta fantástica. Então, novamente falando, se inscreva no canal, ative a notificação para você receber a notificação quando eu começar essa série, né, e de todos os outros vídeos novos que eu fizer. Mas se preparem, porque esse robô realmente vai mudar seus conceitos para você que tem algum tipo de implicância, né, vamos dizer assim, com o robô. Ele vai vir para acabar com isso, pode ter certeza. Então, não percam. Acredito que já para os próximos 2 ou 3 vídeos eu já devo estar apresentando essa ferramenta. Então, até lá, vejo vocês.